Estamos compartilhando nas últimas semanas um pouquinho sobre esse nosso processo, né, de muitas vezes nos encontrarmos com o nosso acesso negado em relação ao nosso relacionamento com Deus, ou sentirmos isso muitas vezes. Então, primeira semana, você lembra que nós falamos sobre crermos, né, que é Deus quem nos leva ou nos direciona por esse caminho. Então, é Deus quem faz esse processo em nós de vivermos para Ele. Não é pela nossa capacitação, não é pelo nosso bem falar ou pelas nossas instruções, mas nós temos e sabemos que é o próprio Cristo, o próprio Deus que nos abençoa nesse processo. Então, nós falamos na primeira semana sobre conhecermos Jesus como nosso amigo. Na segunda semana, nós falamos sobre essa identidade, entendermos que é Deus quem define quem somos, e não a nossa cultura, não quem está ao nosso redor. E hoje o tema dessa noite é: creia que é o Espírito Santo que nos capacita. Então, quando nós olhamos para isso, Atos 8 é um texto que todos nós conhecemos, mas eu gostaria de começar a ler por ele, que diz: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando nós pensamos sobre isso, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: o que significa para você capacitação? O dicionário vai dizer que capacitação é tornar hábito ou tornar algo capaz, mas nós, no mundo corporativo ou no nosso próprio dia a dia, entendemos capacitação como termos uma habilidade. Podemos talvez resumir assim: então, eu tenho uma capacidade ou uma incapacidade para fazer tal coisa. Eu tenho uma capacidade para fazer tal coisa ou uma incapacidade para fazer tal coisa. Então, capacitação, na maioria das vezes, quando nós olhamos, tem a ver com quem somos ou com as habilidades que temos. E muitas vezes nós olhamos nesse processo. Então, capacitação tem a ver com a preparação da pessoa para lidar com situações que ela irá enfrentar ou aquilo que ela será ou que será requerido dela. Então, se a gente pensar o Wellington na função dele no fórum, ele não entrou no fórum sabendo. Ele não entrou no fórum, a Marilene também, na função dela de oficial de justiça, não entrou sabendo as coisas. Nós em casa, a Cleo, como uma excelente dona de casa, ela aprendeu no dia a dia, na labuta. Muitas vezes a minha mãe, quando eu era criança, ela tinha um contrato com a gente, com as crianças lá de casa, com os meninos, e o contrato dela era que quem chegasse primeiro tinha que cozinhar. Então, com 8 anos de idade, ela começou a me ensinar a fazer arroz. Então, com 8 anos de idade, ela foi me ensinar a fazer arroz. E eu fui aprendendo algumas coisas. Então, a capacitação é uma habilidade ou que nós já temos e desenvolvemos ela, ou que nós podemos adquirir. Conforme as nossas escolhas profissionais, os nossos meios, as nossas funções, ou aquilo que fazemos. Tem pessoas que já têm uma facilidade para isso, mas tem pessoas que aprendem na marra muitas coisas e desenvolvem muitas coisas. Então, quando a gente pensa sobre isso, nenhum de nós deixaríamos alguém mexer, vamos lá, na nossa boca, e essa pessoa não for um cirurgião dentista. Imagina você chegar, você está com dor de dente, siso inflamado, igual a Mirna estava esses tempos atrás aí, e aí ela encontrar uma pessoa qualquer na rua e ver inchado e falar: olha, eu vou mexer nisso. E aí você pergunta: não, mas você é cirurgião dentista, você é especialista na área? Não, eu sou qualquer coisa, sou advogado, mas eu acho que eu tenho esse talento, eu vou mexer nisso. Quem de nós seríamos
loucos a ponto de fazermos uma coisa dessa. E muitas vezes nós também podemos olhar por uma outra forma sobre a nossa capacitação espiritual. Então, quando nós pensamos na nossa vida espiritual, no nosso crescimento, no nosso ministério, no nosso propósito, não ficamos muitas vezes pensando, ou nós ficamos muitas vezes pensando na nossa falta de capacidade. Porque nós olhamos no mundo natural e muitas vezes a nossa tendência é transportar do mundo natural para o mundo espiritual as mesmas conjecturas. Então, se no mundo natural nós não sabemos fazer algumas coisas, nós trazemos isso para a nossa capacitação espiritual, como se dependesse de nós. E na Bíblia nós temos pessoas que foram referências e agiram dessa mesma forma. Podemos lembrar de Moisés. Moisés, se nós lembrarmos... Gente, espera aí que eu vou aumentar um pouquinho para nós aqui. Então, Moisés, se a gente... Moisés, se a gente lembrar da vida dele, quando Deus chama ele para uma missão, quando Deus chama ele para um propósito, a primeira coisa que ele responde, como qualquer bom ser humano, é: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés ainda vai um pouquinho além e fala: Deus, eu tenho dificuldade no falar. Alguns dizem que ele era gago, por essa expressão usada lá no texto, onde ele encontra Deus em Êxodo 3. Nós também podemos enxergar Gideão, que quando foi chamado para libertar, no tempo dos juízes, quando foi chamado para libertar o povo de Deus, ele olha para o Senhor e fala: ah, Senhor, como posso eu libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Então ele está olhando imagina a gente no Brasil, e ele está olhando: Deus, a minha cidade, Amparo, não é a cidade maior, não é a maior cidade do país, e eu sou da menor igreja de Amparo. Deus do céu, como eu posso libertar Israel tendo essas características? E fica muito claro nos dois casos que a resposta de Deus é sempre a mesma. A nossa resposta, na maioria das vezes, é a mesma que a deles. Nós dizemos: Deus, quem é isso, Deus? Eu não sou capaz. Mas a resposta do Senhor é, normalmente, que Ele estará conosco. E quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos enxergar até mesmo o processo de capacitação que Jesus com os seus discípulos. Quando nós olhamos para Jesus e os seus discípulos, Jesus, ele começa esse processo, ele declara para os seus discípulos, e ele fala: olha, creiam em mim, eu digo que eu estou indo para o Pai, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa destas coisas. Então ele olha para aqueles discípulos nesse processo, e Jesus está falando que iria deixar os seus discípulos. E se você continuar o texto de João 15, Jesus fala que sem ele nada poderiam fazer, e nós olhamos para esse contexto, ele está dizendo para os discípulos, ele está falando: olha, creiam que eu estou no Pai, vocês estão em mim, então vocês também estarão nesse mesmo processo. Não precisam ficar atribulados ou com o coração preocupado nesses princípios. Simplesmente descansam em mim. E Jesus ainda vai mais além, porque Jesus, como nós cantamos, ele diz: olha, eu digo a verdade, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Você imagina que na mentalidade dos discípulos, uma crise se instaura que nem na mentalidade de Moisés e na mentalidade de Gideão. Porque Jesus, que era aquele que fazia todas as coisas, ele está dizendo que ele está indo embora, e agora ele olha para os seus discípulos e fala: olha, eu vou, mas calma, que vocês estão em mim, o Pai está em vocês, e calma que esse processo vai dar certo, apenas confia.
Eu não sei quantos têm uma figurinha no WhatsApp, eu gosto muito de usar ela, de vez em quando eu até já usei com vocês, que é um rapazinho de costa, naqueles brinquedos de pendurar, e aí ele se joga de costas e o rapaz que está atrás, provavelmente é o pai ou alguém mais velho, ele vira as costas e sai andando, e aí o menininho cai, e aí a frase é: confia. Talvez é essa a mentalidade que muitas vezes olhamos quando nós olhamos para Deus, essa mesma perspectiva. Mas quando Jesus afirma de forma contundente sobre isso, ele está dizendo: olha, aprenda a crer, confiar em mim. Quando ele olha para esse processo, ele está dizendo: olha, pois vocês farão coisas maiores. Mas nós lembramos, e eu gostei deixo isso bem claro ali embaixo, o próprio Jesus tinha dito que sem ele, nada eles poderiam fazer. Então, como nós somos capacitados de forma espiritual, ou não, no âmbito espiritual, como somos capacitados pelo Senhor? E aí, o Senhor nos chama para isso. Presta atenção. Nós somos capacitados pela ação do Espírito Santo de Deus, que se fez morada em nós. E esse é o grande barreira que muitas pessoas acabam não conseguindo lidar na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós vinculamos a nossa capacitação ou vinculamos o nosso processo, nós vinculamos a nossa vida, o nosso ministério, tudo que fazemos em nós. Nas nossas próprias habilidades, nas nossas próprias tendências, na nossa própria zona de conforto. É confortável sabermos fazer algo e fazermos na igreja. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos desafiados a caminharmos sobre águas que, para nós, não são confortáveis. Porque, senão, não seriam capacitação do Espírito Santo. Eu lembro de um autor, Dwight Moody, ele escreve uma frase, ele diz: olha, creia em algo tão sobrenatural possa acontecer, creia que algo tão sobrenatural possa acontecer, que quando isso acontecer, você terá a convicção de que não foi pelas obras das suas mãos. Porque muitas vezes nós entramos na igreja e achamos que tudo que fazemos na igreja é pelas obras da nossa mão. Ou que as nossas áreas de atuação serão feitas pelas obras das nossas mãos, e não por meio da capacitação do Espírito Santo. E quando olhamos a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que é o agente de capacitação sobre as nossas vidas. E Jesus fala isso quando ele diz em João 14, do 16 ao 17, ele fala: olha, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, e o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. E Jesus, ao falar sobre esse outro, ele fala: olha, virá alguém da minha mesma natureza, com o mesmo espírito que eu tenho. E quando ele diz que ele será conselheiro, ele fala que ele será o ajudador, o defensor, o conselheiro, o consolador. E quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos enxergar que toda a nossa vida e a nossa capacitação não é pela obra na nossa mão. Quando oramos, quando nos colocamos para orar, muitas vezes temos o acesso negado pelo Pai, porque achamos que a oração é um meio de tomarmos algo de Deus, e não um meio de nos relacionarmos com Deus, por meio do Espírito Santo, por meio da obra de Jesus, e de sermos capacitados, revestidos, transformados pela graça desse Espírito. Mas quando olhamos para isso, eu destaquei alguns pontos que o Espírito Santo nos capacita. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, como ações do Espírito Santo sobre nós. Primeiro, uma das ações do Espírito Santo sobre nós é nos ensinar a verdade, como lemos
no verso 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai o enviará, em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que ele diz. Todo o ensino vem do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, se nós não tivermos o nosso entendimento iluminado pelo Espírito Santo, por isso que Paulo olha para a igreja de Éfeso e ao orar por eles, ele fala, olha, eu oro para que Deus, por meio do teu Espírito, ilumine a mente de vocês, para que vocês possam parar de pensar, para que nós possamos parar de pensar com a nossa própria mentalidade, e começamos a pensar com a mentalidade do Espírito Santo, com a verdade do Espírito Santo que nos liberta. Mas quando nós olhamos, o Espírito Santo também é aquele que irá nos guiar em toda a verdade. Como João 16, capítulo 13 diz, olha, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E em Atos 3:2 também diz, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. É o Espírito Santo que direciona a nossa vida para vivermos do modo que Ele deseja. E muitas vezes, nós, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo conhecimento da verdade, nós não nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. John Wesley constantemente fazia isso. E ele, em suas orações matinais, ele constantemente orava e falava, Deus, a minha agenda está pronta, mas o Senhor é dono dela, então guia-me por onde o Senhor desejar. Não me deixe entrar por qualquer lugar que o Senhor não queira. Não me deixe seguir caminho que o teu Espírito não deseje para mim. Quantos de nós temos essa mesma convicção de que é o Espírito que nos guia para toda a verdade? Temos essa direção de orarmos ao Senhor, clamando para que Ele nos guie. Também é o próprio Espírito que nos convence do plano de redenção de Deus. Porque quando Ele vier, João 16:8 diz, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes nós ainda estamos, muitas vezes encontramos pessoas, muitas vezes estamos com os nossos olhos fechados para a justiça, para o pecado e para o juízo de Deus. Nós não olhamos que muitas vezes os pecados que nós tratamos como pecados de estimação, ou as pessoas que estão ao nosso redor e estão em pecado, precisam ter a direção do Espírito Santo e precisam ter a ação do Espírito Santo por meio de nós para que eles sejam iluminados da verdade, da justiça de Deus, da redenção do processo de Deus. Também é esse mesmo Espírito que habilita a nossa vida para o exercício do ministério. Como diz o texto de 1 Coríntios 12, de 7 a 10, ele diz, olha, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outra, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de língua. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nenhuma capacitação espiritual pode ser gerada pela força do nosso braço. No mundo natural, nós sabemos que muitas coisas, ou que nós dependemos de muitas coisas para nos capacitar. Mas no mundo espiritual, nós precisamos entender que a nossa capacitação, o nosso estudo, o nosso empenho, coopera para a ação do Espírito Santo, mas é o Espírito que nos capacita. Não somos capacitados pela força do nosso próprio braço, então também podemos confiar em Deus, como a sua própria palavra nos diz, que é Ele quem nos capacitará. Nós não precisamos confiar em nós mesmos, ou nas nossas próprias aptidões, ou naquilo que sabemos, ou naquilo que podemos fazer, mas podemos confiar na capacitação do Espírito Santo. Também, quando olhamos para a palavra de Deus, é Ele quem santifica as nossas vidas.
quando olhamos para a sua palavra, Pedro se levantou, me dirigiu a ele e disse: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido, e ele não fez distinção alguma entre nós e ele, visto que purificou os seus corações pela fé. E quando nós olhamos para isso, Ezequiel também descreve que o Senhor, Ezequiel 36, 26, o Senhor daria a nós um novo coração, e poria em nós um espírito novo, e tiraria de nós o nosso coração de pedra, e nos daria um coração de carne. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos entender que a santidade é a obra do Espírito em nós. Nós cooperamos, nós nos dispomos, nós nos esforçamos, como a palavra de Deus nos diz que devemos nos esforçar para as disciplinas espirituais, para nos entregarmos, nos rendermos ao Senhor, mas nós não devemos achar que a santificação é obra dos nossos braços, mas ela é uma obra do Espírito que habita em nós. Quando nós olhamos, como último ponto que eu destaco, é esse mesmo Espírito que nos capacita, que nos encoraja para que possamos transferir, ou que nos transfere poder para que possamos testemunhar. E Atos 1:8 diz sobre isso, ele fala: olha, mas receberão poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que o Espírito Santo nos foi dado para gerar as obras do Espírito em nós e nos fazermos testemunhas desse Espírito Santo. Fazemos proclamar esse Espírito Santo. E muitas pessoas não conseguem testemunhar ao nome de Jesus porque acham que a proclamação do Evangelho, que o testemunho do Evangelho, que o falar o Evangelho, pregar o Evangelho é obra nossa. E não uma capacitação do Espírito Santo, não por meio do poder que recebemos do próprio Espírito Santo. Quando olhamos para isso, nós vamos entender que somos transformados pelo Espírito de Deus. Quando o seu poder age em nós, nós contamos, testemunhamos aos outros o que experimentamos e Deus confirma com os seus sinais. E Atos 4:33 escreve sobre isso. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. E aí nós encontramos, desde o primeiro texto, desde a primeira semana, a senha ou o processo correto, a senha que nos faz acessar a vida em Deus diariamente. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa senha é crer e confiar no nosso Deus. Desde João 7 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venham a mim e bebam. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde nós receberíamos para que crescem. E até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então, precisamos entender que só viveremos a capacitação do Espírito se entendermos essa chave do Senhor para nós, que é confiarmos e crermos de todo o nosso coração na disposição do Senhor Jesus para nós. E muitas vezes nós travamos nesse ponto. Muitas vezes nós travamos a nossa vida espiritual nesse exato momento. Que nós olhamos para o Senhor e olhamos para as nossas próprias capacitações e falamos: Deus, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer.
Igual Gideão, nós olhamos assim como Gideão e falamos: Deus, eu sou o menor da tribo, minha casa é a menor da tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha casa, como assim eu vou ser chamado para algo, Senhor? Como assim o menor vai ser chamado para alguma coisa? Como assim Moisés, que não tinha habilidade, que era considerado até então assassino, que foi morar no deserto, como ele se tornaria um libertador? Mas quando nós olhamos para tudo isso, a grande chave, o grande momento, o grande chave espiritual que precisamos entender é que o processo de Deus em nós é um processo onde precisamos confiar e crer que é o Senhor quem gerará em nós. Isso não nos deixará confortável para não lermos a palavra, para não buscarmos ao Senhor, para não nos encontrarmos com o Senhor constantemente, mas isso nos fará confiante na obra que não é obra da nossa mão, mas que é uma obra das mãos do Senhor sobre nós. E eu quero te encorajar nesse momento, você orar sobre isso. Às vezes, você tem se apresentado a Deus e o seu coração tem sido movido por esse mesmo sentimento de não confiar em Deus, de não confiar que é o Espírito Santo que te chamou, que fará e que capacitará a sua vida, que fará você viver uma vida santa, que fará você ser cheio de capacitação para proclamar, para testemunhar ao Senhor, que fará você ministrado, cheio dessa vida de Jesus. Talvez você não consegue na sua mente ter essa perspectiva que é o Senhor Jesus que ministra você, que é o Espírito Santo quem gera essa obra maravilhosa no nosso coração. E talvez você ainda ache que tudo que você faz é por sua conta própria, pela força do seu próprio braço. Mas eu quero te incentivar nesse momento a entregar esse sentimento na presença do Senhor. Entregar o seu coração na presença do Senhor e clamar para que Ele possa ministrar em você dessa vida que só Ele pode dar. Só o Senhor é poderoso para gerar em nós essa vida, para tirar as nossas escamas, para nos fazer viver como filhos amados, definidos por Ele e também capacitados por esse Espírito. Eu quero te convidar a orar nesse momento. De tal maneira me amou